Olha, hoje eu gravei uma das melhores entrevistas que tive a oportunidade de gravar, porque trata-se de uma personalidade mundial. Não se fala em direito penal, em direito criminal, neste país, nem na América Latina, sem se falar em Antônio Carlos Almeida, o Cacai, defensor de figuras ilustres. Eu conversei com ele e, no final, pedi, inclusive, que ele cantasse e ele cantou. Veja a entrevista. Olha, tem pessoas, e não apenas profissionais, que se destacam e se tornam marcas. Criminalista, um dos mais brilhantes da América Latina, Antônio Carlos de Almeida, aí se consagra como simplesmente Cacai. Não precisa mais que isso. Meu caro Cacai, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, uma alegria enorme, um prazer estar falando com você. Primeiro, muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente. Eu que agradeço. Coisa, dizem as boas línguas que você chega a cobrar 20 milhões, que chega a cobrar 80 pelo resultado. É assim mesmo que as coisas funcionam? Não, evidentemente que não é, mas eu tenho um ditado na minha cidade, em Patos de Minas, que fama de rico, comedor e valente a gente não desmente. Desculpa a brincadeira. Não se preocupe. Mas você é mineiro com tanto barulho, mineiro faz tanto barulho assim? Olha, eu gostaria até de não fazer barulho, mas o momento brasileiro é tão punitivo, um momento em que só a acusação tem vez e voz, um momento quase que monotemático na sociedade brasileira. Eu tenho um filho de 12 anos que fala: pai, desliga essa televisão, só passa coisa relativa à prisão, relativa ao Ministério Público. Então eu, especialmente nos últimos anos, eu realmente tenho dedicado parte do meu tempo a correr o Brasil para fazer uma reflexão sobre esse momento. Eu acho que a advocacia me deu eu diria quase que um privilégio de ter voz. Eu tenho que usar isso. Não sou dono da verdade, não acho que estou sempre certo, mas eu acho que fazer o contraditório, fazer o embate com esse pensamento majoritário e punitivo é necessário. E em que é que está errada a Operação Lava Jato? Olha, eu sou um defensor da Lava Jato, eu sou um crítico dos excessos. Desde o início, eu comecei a trabalhar na Lava Jato no dia que ela iniciou, que eu fui advogado do Alberto Youssef, ele me chamou assim que foi preso. Sim. E eu comecei a notar, evidentemente ninguém podia imaginar essa capilaridade enorme da corrupção no Brasil, quase que institucionalizada, então a Operação Lava Jato tem essa grande vantagem. O que eu digo sempre é que todos nós, eu, seu telespectador, todos nós, seja no Brasil, seja aqui em Aracaju, em qualquer lugar, nós queremos fazer um enfrentamento da corrupção, mas como fazer esse enfrentamento é a grande diferença. Eu quero esse enfrentamento com respeito ao devido processo legal, respeito à Constituição. Então os excessos foram se tornando muito evidentes. O excesso de prisão preventiva, a preventiva no Brasil virou a regra. Em nenhum país civilizado do mundo é assim, ao contrário do que apregoam. Tem procuradores da República que expressamente dizem que fazem a prisão preventiva para conseguir a delação, por exemplo. Eu acho que houve também um excesso nas delações, uma banalização da delação. Então, eu acho que tudo isso é importante ser discutido. As pessoas estão vendo muitas vezes alguns resultados que são interessantes, sem sombra de dúvida, e eu apoio na Lava Jato. Ocorre que os meios não podem justificar os fins. Nós temos que fazer esse enfrentamento junto com a boa parte da opinião, formadora de opinião no Brasil, mas com respeito aos direitos e garantias individuais. Eu não permito e não posso permitir, tenho dito pelo Brasil afora, que juiz algum, que procurador algum ou que delegado algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que a pessoa que está nos vendo. Só que esse combate tem que ser feito dentro das regras constitucionais. Cacai, você advogaria, defenderia um delator? Até agora eu não fiz delação. Veja bem, eu sou evidentemente favorável ao Instituto da Delação. O Instituto é um instituto extremamente importante no combate ao crime organizado. Acho que está banalizado no Brasil. Acho que o excesso de delação, agora, por exemplo, do processo contra o Michel Temer, o presidente, eu tenho lá alguns clientes, simplesmente de 44 testemunhas, 43 são delatores. Não é assim que você pode levar a seriedade a esse instituto. Eu acho que ele foi banalizado. E isso é muito grave,
porque o Instituto tem que ser fortalecido, tem que ser discutido. As pessoas não conhecem o Instituto da Delação. A delação não pode servir como prova. O que está acontecendo no Brasil? A lei é expressa, diz que a delação não serve como prova. Só que o cidadão faz uma delação e apenas com aquela delação o Ministério Público já pede a prisão, já pede uma busca e apreensão. Então pode ser assim. A delação tem que ser feita, primeiro, com espontaneidade. Sem todos os textos que trataram de delação no Brasil, exige a espontaneidade. Nós sabemos que a grande maioria não tem essa espontaneidade. Como eu disse, tem um procurador da República que diz claramente que a prisão preventiva é para conseguir a delação. Isso é um escárnio, isso é contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu ainda não atendi ninguém, acho que é um direito do cidadão, é um direito de defesa, que sem dúvida tem que ser usado. Não faço absolutamente nenhuma crítica aos meus colegas que trabalham com delação, mas até agora, até porque, quando eu advoguei para o CEF, por exemplo, eu falei para ele que só advogaria para ele no STJ e no Supremo, porque eu não tinha estrutura para ficar fazendo a instrução em Curitiba. E ao longo do tempo que eu convivi com ele, eu vi que se ele delatasse, ele entregaria 20 clientes meus. Então, é uma questão ética, uma questão que impossibilitaria eu trabalhar. Tanto é que eu tenho uma boa relação com ele, eu respeito muito. E quando eu entrei com o habeas corpus no STJ, que à época eu tinha uma tese que acho que anularia a operação, era muito no início, até digo que felizmente não anulou, porque essa operação é uma operação importante para o Brasil, o Ministério Público exigiu, deu a ele 48 horas para desistir do habeas corpus. São esses abusos que eu não posso permitir. O Ministério Público não pode exigir que a pessoa desista do direito constitucional de ir ao judiciário. O presidente Michel Temer deve mais uma vez ganhar na Câmara Federal, mas daqui a pouco vai ficar sem o foro. Ele corre risco, depois do mandato, de ser preso? Olha, eu não diria de ser preso, evidentemente ele sofrerá o processo, né? Esse processo que está sendo submetido ao presidente Michel Temer é um processo muito traumático. Veja bem, o Procurador-Geral da República, o doutor Janot, porque eu tenho apreço pessoal, ele errou muito no final do mandato dele. O procurador, se ele entende que deve denunciar o presidente da República, ele tem a obrigação, sob pena de prevaricar, de denunciar. Mas ele não pode dizer antecipadamente que vai denunciar. Com isso, ele captura a pauta nacional. O país ficou paralisado. E nós sabemos, infelizmente, no Congresso Nacional, que a não aceitação da denúncia dessa custa caro. É péssimo para o país. Então, ele fatiou as denúncias para quê? Para tornar ainda mais fragilizado o presidente da República. Todo o processo no Brasil hoje, evidentemente, gera um certo risco de condenação no final. Sempre foi assim. Este caso específico, eu já posso lhe garantir. Nós temos 44 testemunhas. Das 44, 43 são delatores. A palavra do delator não pode servir por si só. Toda a jurisprudência nacional diz isso, mesmo a doutrina internacional, a doutrina italiana, diz muito claramente que há que haver ressalva, tem que olhar com ressalva a palavra do delator, porque ele tem interesse específico, ele está fazendo um acordo. O que é a delação? É um acordo que se faz com o Estado, onde os dois presume-se que o Estado e a pessoa tenham boa fé, o Estado também tem que ter boa fé, não se pode ser desleal com a pessoa que está fazendo a delação, e depois aquilo ali é oferecido benefícios. Então nós sabemos que na prática, muitas vezes o cidadão fala coisas até que não sabe o que está falando, para atender a certos interesses. Então assim, eu não conheço o processo a fundo, conheço mais sob a visão de pessoas que estão denunciadas, que são meus clientes, mas eu espero que não. É muito traumático para um país você ver um ex-mandatário ser condenado e preso. Já pertinho aqui do encerramento da entrevista, eu não poderia perder essa oportunidade de forma nenhuma. Qual é a música mais bonita de todos os tempos para Cacai? Que é excelente cantor. Olha, ou gosta de cantar? Eu gosto de cantar. Se eu fosse um bom cantor, eu não seria advogado. Uma das minhas maiores alegrias foi ganhar um concurso amador de cantar do Roberto Carlos e receber os prêmios da mão dele. É difícil saber qual é a música mais bonita, assim. Eu gosto muito de cantar Roberto Carlos. Eu acho que o maior letrista brasileiro, e talvez o maior poeta brasileiro, é o Chico Buarque e o Vinícius, que eu sou dessa época também. Com direito até a receber um beijo nos lábios. Era o Chico Buarque, não tem problema, afinal de contas. Mas eu gosto muito, as músicas do Chico, ele tem uma música especialmente que eu gosto muito, a letra chamada Todo Sentimento. Eu cheguei a pensar em produzir um filme
pegando o romance, um dos romances que eu mais gosto, que é o Amor nos Tempos do Cólera, e a trilha sonora seria Todo Sentimento, que eu acho que é uma coisa que une bem. Mas quando eu estou cantando nas minhas boemias, eu canto mais Roberto Carlos do que qualquer outro. Isso. Então, agradecendo por essa entrevista aqui para a TV Atalaia, para o Cidade Alerta Sergipe. Naquela câmera, cante para a gente agora. Cantar assim no seco é difícil. No seco, rapidinho, a música que eu ganhei, o concurso foi uma música do Roberto Carlos, Como Vai Você? Então, olha, como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém para me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Se eu continuar cantando, você perde toda a audiência. Antônio Marcos e Mário Marcos. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer de coração. Aqui, muito obrigado. Um abraço. Falar com você. Obrigado. Conversamos com ele, simplesmente Cacai. A entrevista da íntegra você vai ver daqui também nos vídeos no A8 do Cidade Alerta Sergipe, lá na internet, logo logo.